A gente falou semana passada, para vocês se situarem, a gente falou um pouquinho sobre os saduceus, sobre os fariseus, sobre os herodianos, os zelotes. Falamos um pouquinho sobre o papel de cada um na sociedade, né? Desmitificamos algumas coisas, por exemplo, sobre os fariseus, que a gente olhava para os fariseus pensando que eles eram os ricões e tal, e na verdade é o contrário disso. Os saduceus é que eram os poderosos, e toda a disputa política era pelo sinédrio. Aí eu falei que quase nada a ver com o que nós vemos hoje, né? Que é todo o poder político, então não era só religioso. Por ter uma conotação teocrática do governo, o lance deles era política. E, lógico, subjugar o povo. Que vocês vão ver hoje um pouquinho sobre isso, que quase a gente não vê isso também hoje. Que é o quê? Principalmente e infelizmente, a nossa luta não é só contra o pecado. Não é só contra as bebedices, contra a prostituição. A gente tem uma luta interna hoje em dia. Por quê? Porque um evangelho distorcido é pregado e hoje dentro da igreja você não precisa ir para balada lá fora. Você tem balada gospel na igreja. Falaram que foi uma balada excelente semana passada. Então a gente tem essa... Então assim, a balada está dentro da igreja. A prostituição está dentro da igreja. Porque se não há pregação contra o pecado, se a gente não fala contra o pecado, a gente não fala contra as coisas desse mundo, o mundo vai entrando na igreja, que é o que está acontecendo, né? Então, as meninas de igreja, as free-gospel, são mais perigosas do que qualquer outra coisa mesmo. Porque elas vêm na igreja de mini-saia. Elas não têm a noção de como se deve vestir uma cristã, uma pessoa que serve a Deus, né? Não é nem o legalismo a gente está falando. Está falando de no mínimo, né? A gente já foi em igreja que a menina ela não estava com um vestido. Ela estava com um micro vestido. Ou um micro... Não é biquíni que as mulheres usam, é microquini. A roupa é a mesma coisa. Você já viu, por exemplo, as mulheres vão na igreja de frente única. Aí você olha as costas inteiras da mulher. E ela fez uma tatuagem nova. Então ela quer mostrar para os irmãos. Né? Então, em relação a isso, nós falamos um pouquinho na semana passada. E eu queria mostrar um pouquinho sobre isso. Né? Essa questão da luta interna contra as heresias. Contra as doutrinas ou as más doutrinas. O que isso afeta a igreja. Que o farisaísmo era algo claro na sociedade judaica. Era claro, você olhava, o fariseu estava ali passeando, ele estava tomando suas decisões, o saduceu a mesma coisa. Os herodianos, gente louca, falando dos zelotes, né? Esqueci de mencionar agora. Os zelotes, que era tudo doido da cabeça, os caras queriam quebrar tudo mesmo, e são nacionalistas, e se precisar matar, a gente mata mesmo, apesar de todo o zelo que eles tinham pelas coisas de Deus, né? E aqui a gente entra agora, então a gente vai entrar num outro campo agora. E aí eu quero que vocês pensem junto comigo, sobre essas questões relacionadas às heresias e as sutilezas delas, e como que elas vão entrando na igreja, e elas vão fazendo com que até a gente, que você que está aqui estudando a palavra, a gente está aqui toda semana junto, está aprendendo as coisas de Deus, a gente fala e às vezes a gente cai. Às vezes gente que já está há muitos anos na igreja e o camarada continua levando as mesmas coisas que às vezes não tem nada a ver, só que ele não aprendeu. Então, de duas uma, ou ele não aprendeu, ou ele aprendeu e fingiu que não aprendeu. E aí a gente tem um problema. Porque se você aprende e você finge que não aprende, aí é complicado. A outra coisa, como eu falei aqui, a gente citou, por exemplo, a questão da unção com óleo e outras coisas mais, que às vezes não é esclarecido. Aprende errado. Isso, não é esclarecido. Ninguém nunca falou sobre. Eu peguei uma época na igreja que o tabu era sexo, por exemplo. Era uma dificuldade de falar de sexo na igreja. Só que todo mundo sabia muito bem o que era. Só não sabia como, biblicamente, a gente aplicar isso aí. E aí foi um grande problema. Então, assim, na minha vida, por exemplo, eu sofri muito com isso. Porque a gente fala, cara, mas e aí? Assim, na minha época, eu não tive um líder de jovens. Porque eu era o líder dos jovens. E era esquisito, né? Com 14, 15 anos, ser líder de jovem, eu não sabia nada de nada. Foi uma experiência pra mim, mas foi uma loucura para a igreja. Porque, assim, os jovens mais velhos não sabiam nada, de nada. Nem de Bíblia, muito menos nessa área sexual que a gente está falando. E eu não tinha uma liderança como referência. De falar assim, então, tá acontecendo tal coisa. E a Bíblia fala o que sobre isso? Como que nós vamos resolver certas questões, assim, assado? E aí a gente tem muita dificuldade, né? Então vamos dar uma olhadinha em alguns textos, aí em seguida a gente começa a discorrer sobre isso. Vocês vão ficar um pouco tristes com algumas coisas que vocês vão ouvir. Mas vão ficar muito felizes de ouvir outras também, certo? Porque aqui nem tudo são flores, tá? Então vocês já vão acostumando. Nem tudo são flores por quê? Porque, infelizmente, como eu falei, a gente não precisa ir pra balada hoje. Porque a luta não é contra a balada. A luta é contra a balada gospel. É contra o funk gospel. É contra o motel gospel. É contra o sex shop gospel. Tá, não quero saber o que é isso. E assim vai, cara. Você fala, meu, que porcaria é essa? Que evangelho é esse que a gente tá pregando nas igrejas? E aí vocês vão saber as raízes do negócio. Vocês vão ficar felizes com isso. Vocês vão olhar as raízes do negócio e vai falar, ah, é isso. Pois é.
É justamente isso aí que nós vamos ver, tá? Então vai, abre aí, 1 Timóteo 4:1. No Sex Shop Gospel essa semana foi sensa. Não, e é gospel. É ligado à igreja, é ligado ao movimento cristão. Vai lá, 1 Timóteo 4:1. Alguém já leia rapidinho. Olha só, doutrina de demônios, cara. Tem gente que está ouvindo aqui, ó, uma palavra que é deturpada a partir da televisão, até chegar nas igrejas. A palavra é deturpada, o cara ouve aquilo lá, e ele fala, pô, é a palavra de Deus. Ensino de demônios, doutrinas demoníacas. E elas vão infiltrando na igreja. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo estava muito preocupado com as heresias e com os problemas das igrejas, né? Então a gente falou de 1 Coríntios 14, 3, 14, 12, 3, 14, né? Que as heresias entrando, e aí ele falou, os gnósticos estão dominando aqui. Então a gente vai ter que pensar aqui como que nós vamos fazer isso aí. Vou escrever uma carta. Mandava na carta e descia a lenha na galera. Falava, vocês estão viajando, vocês estão fazendo errado. E a gente insiste nesses erros, né? Dentro da igreja cristã hoje. Então se você pensar em heresias, e como a gente falou, né? Que é as heresias, que são os afastamentos. A gente falou de heresia, falou de serem apóstatas. Apóstata é o quê? Aquele que se desvia da fé. É aquele que desvia, às vezes ele não consegue nem ter força para voltar. Porque a doutrina ela é tão forte, quando você aprende mal uma doutrina, ela é tão forte, que ela pode fazer com que você não consiga ter força para voltar. Aí se você lê Hebreus, você vai entender isso muito bem que eu estou falando. Em Hebreus tem ele mostra ali a força das heresias e das coisas que afastam as pessoas, né? Os falsos profetas, eles pregam coisas que parece que é tudo verdade, que é tudo bonito, que é tudo lindo, e quando você vai ver, a gente está se afastando daquilo que Deus realmente queria. E aí, para você voltar e largar isso aí é igual droga. É igual droga. E quando a gente começa a confrontar com a palavra, você olha para a palavra e a palavra te fala a verdade. Lutero tem a ideia da sola scriptura, que é o quê? É a palavra que vai te falar. Você vai ver o que eu vou falar aqui hoje, que a maioria das pessoas que fundaram algumas igrejas diferentes aí, tudo baseado em visões e revelações, idas ao inferno, idas ao céu, troca de ideia com Jesus. Aí eu falei para vocês de Gálatas 1:8, está lembrado? Que se um anjo do céu viesse e falasse uma coisa diferente daquilo que era pregado, eles iam ser malditos perante Deus. Eles vão pregando algo que é diferente daquilo que realmente Deus tem dentro do seu evangelho. Tá? Então a gente viu aí que são doutrinas de demônios. Agora, olha a recomendação de Paulo para Timóteo. Dá uma olhadinha. 2 Timóteo 4:1. Agora é segunda. A gente leu 4:1 da 1 Timóteo, da primeira carta. O que Paulo recomenda para Timóteo? Lembra que eu falei que essa carta de Paulo ele já estava velho, estava cansado. E aí ele fala para Timóteo, pelas barbas do profeta Moisés, do profeta Elias, pregue a palavra. Ele só falou isso. Prega a palavra. Qual que é o problema de quando alguém chega para você e fala assim, pô, sonhei com você. O sonho foi assim, assim, assado. Ó, Deus está falando alguma coisa. Se esse sonho não passa pelo crivo das escrituras, pula fora. Chuta que é macumba. Macumba gospel ainda. Eu chego para você e falo assim, ó, Deus está me falando, vocês não são um casal de Deus, não. Deus está falando que você tem que casar com ele e você casar com ela. Aí você, aleluia, eu recebo, amém. Aí você fala, peraí, o que a palavra diz sobre isso? Onde que ela me leva? Será que essa pessoa é tão íntima assim de Deus que Deus não pôde falar comigo primeiro? Por que Deus não falou primeiro comigo então? Não, porque ela é mais santa. Porque ela tem ela tem um quê com Deus ali, ó. Toma cuidado com esse cara que é demasiadamente santo. Porque se você é demasiadamente santo, você tem uma tendência a ser orgulhoso e ser prepotente e não ser de Deus. Olha isso, cara. Então a gente tem que pensar muito bem, tem que tomar muito cuidado. A gente fala, alguém falou pra você que é super santo? Toma cuidado que o negócio é feio. E então ele faz essa recomendação. Prega a palavra, não inventa moda. Revelação é legal, sonho, visão. Deus me deu algumas que eu achei legal, só que às vezes é visão sua mesmo. Às vezes é de dentro de você. E Deus não está falando com você. É um sonho. Você tem que passar pelo crivo da palavra. Se passar pelo crivo da palavra, matou. Eu já vi muitos casos, esse negócio que eu citei de namoro, muitos casos. Deus está me falando que você tem que casar com a fulana. O cara ia lá e casava, dava 2 anos de casado e separava. Ué, mas Deus não falou, pô? Não, mas aí faltou fé para vocês continuar o casamento, ter firmeza. Peraí, não, Deus falou ou não falou, né, cara? Ou falou ou não falou. Eu já vi muito esse filme aí. Isso aí, Deus não falou coisa nenhuma. Isso é mentira. Isso aí é falso profeta. É doutrina de capeta. Tá? Então vamos lá.
Dá uma olhadinha agora em Atos 20. Nossa, esse aqui é legal demais. Agora vai esquentando agora nosso. A gente vai esquentar o motor agora. Atos 20, 28. Lê pra mim 28, 29 e 30. Rapidão, vai lá. Quem achou, leia. Pra gente poder andar firme. Tá, o que a gente leu aí então? Que no meio. Olha só, vai vir de fora ou não? Esse povo? Vai sair de onde esse povo aí? De dentro da igreja. Vai aparecer lobo, cara. Gente que tem cara de crente, cheiro de crente, mas não é crente. E ele vai sair do meio e vai contar uns negócios pra você. E muita gente vai atrás, porque eles são lobos. São lobos vorazes. Olha só, a minha versão aqui fala, são lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A gente vai chegar lá, onde eu quero falar mal dos outros. Aí vocês vão entender, tá? E 2 Pedro 2 agora. Esse também é um texto excelente. 2 Pedro 2. Aí a gente lê o 1 e o 2. Só para ter certeza que isso aí é verdade, que eu vou falar agora, né? E a gente mata já uma primeira etapa. 2 Pedro 2, verso 1 e 2. Leia aí, por favor. Olha isso. Então a gente tem dúvida que vai ter isso no meio da igreja ou não? Então a nossa luta ela começa a mudar. Isso aí já foi profetizado ali já, né? E muitas pessoas estão hoje subjugadas por um evangelho distorcido. Que o líder é a última palavra. O cara não solta um pum se ele não falar pro líder dele. Ô líder, alô, posso soltar um pum? Ah não, deixa eu ver. Não, Deus falou que sim, pode soltar aí, viu? Se o líder faz... Se vocês têm um líder que vocês não soltar um pum, vocês perguntam pra ele, tem que tomar cuidado. É lógico que conselho é uma coisa. Muitos de vocês vêm pra mim e falam assim, o que você acha? Eu falo, eu acho o seguinte... Paulo fala isso nas cartas muitas vezes. Ele fala assim, ó, da minha parte, não é de Deus não, falando da minha. Eu acho isso. Eu penso isso. Já leram nas cartas isso? Já? Algumas vezes ele cita isso. Às vezes eu falo, ó, meu conselho, se eu pensar bem, é isso. Não, eu vou consultar o oráculo. Vou lá orar no quarto meia hora e volto com a resposta para você. Olha, Deus me falou que o conselho é o seguinte, é esse. Não precisa disso. A palavra nos dá tantos conselhos que às vezes é só você olhar na palavra que você fala, isso aqui eu não posso fazer. É tão simples para tomar... Quando a gente falou de decisões, né, tomar certas decisões e tal. Bom, então dentro desses 4 textos que a gente leu, a gente viu que haverão falsos profetas e que se a gente pregar a palavra, a gente consegue fugir deles. Como que a gente consegue fugir das heresias ou das distorções da palavra? Lendo a Bíblia, vendo o seu contexto. Eu posso citar muitos textos aqui que vocês vão ficar chateados de saber qual que é o verdadeiro significado dele. Você fala, não acredito. Sabe aquela música, já imaginou aquela música que você cantou errado a vida inteira? Sabe aquela música? Tem muitas. Bom, então a gente vai começar a pensar aqui, ó. Até onde tem picaretagem no meio? Até onde os caras são malandros? Até onde os caras são lobos? A Bíblia chama picareta de lobo. E chama também de mercenário. Ele tem tudo de crente. Ele até cura. Ele até expulsa a capeta. Ele até faz coisa e fala, ixi, mano, esse é de Deus. Mas aí quando você olha... Você fala, tem alguma coisa errada nesse negócio. Mas assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino do céu, diz a palavra, né? Que é, o cara vai olhar, Jesus vai olhar pro cara e falar, meu, não te conheço. Que bonito o que você fez. Deus usa, eu sempre falo isso pra ignorar, ela dá risada. Eu falo assim, Deus usa até mula, gente. Se Deus usa até mula, não vai usar um picareta pra fazer a obra dele? Usa, só que o cara tá enganando as pessoas são subjugadas. Pode ver que muitas vezes é o culto, a gente fala que é o culto à personalidade. Que é, se o cara morrer, não tem mais igreja. Imagina essas igrejas grandes de hoje em dia, sem as suas figuras principais. Ainda a gente não vai citar nomes, para não... A gente vai falar dessa questão daqui a pouco. Você olha, se o cara morrer, você fala ou acaba a igreja ou vai perder muita gente. Porque a igreja foi solidificada na personalidade do cara. Quer dizer, e essa é a vontade de Deus? Essa é a questão. Quer dizer, a personalidade de quem que tem que sobressair a nossa? A de Cristo ou a minha? Quer dizer, então se eu não estiver aqui, acaba a igreja. Pode ser que... Digamos que eu falo assim, hoje eu vou sair da igreja, olha, gente, eu gosto muito de vocês, só que pra mim não dá mais. Pode ser que 3, 4 falam, pô, eu não vou continuar também, vou sair também. Só que a igreja continua. A igreja de Cristo é maior do que uma personalidade, né? Então, como você começa a desconfiar de uma seita ou de uma heresia? É quando ela é fundamentada em pessoas. Então isso é fácil a gente já identificar certas heresias, né? Como que a gente identifica? Olha onde ela está fundada. Aquela igreja está fundada em quem? Aí você já começa a pensar. Então eu fico pensando nessa questão da picaretagem, eu fico pensando, é uma linha tão tênue, né, entre a picaretagem do camarada e ele achar que está falando a verdade.
Então é muito difícil. Mas eu creio na picaretagem, tá? Diga-se de passagem. Mas tá bom. Que acredita mesmo. Tem cara que acredita. São os inocentes mesmo. Mas, por exemplo, você pega... Antes de eu falar mal de alguém, eu já ia falar agora. Mas não, tudo bem. Abra aí, 1 Timóteo 1. 18 a 20. Leia pra mim. Aí depois que os textos bíblicos me derem aval, aí eu vou falar mal de todo mundo. Aí vai sobrar ninguém, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, do 18 até o 20. Alguém leia Rapidex. Eita, aleluia! Eu tenho, através do aval do apóstolo Paulo, sem ferir a ética, a gente vai poder falar mal. Porque Paulo falou. Ele falou 2 caras aí. E o pior, ele não falou só mal. Ele falou assim, eu entreguei esses caras pro Satanás. Só para Satanás. E a igreja hoje, ela tem um tato de falar dos outros, que assim, os caras estão pecando, eles estão levando pessoas à perdição, e muitas igrejas estão assim, ó. A gente tem algumas vozes que os caras falam mesmo. Tem gente que critica no Facebook o cara que fala mal do outro, só que Paulo está denunciando aqueles que estavam pervertendo a fé dos outros. Se alguém perverte a sua fé, você não vai denunciar? Então eu posso citar nome ou não? Mas tá bom. Você fala, mas é um texto só. Um texto só é pretexto para heresia. Vamos pro outro então, vai. 2 Timóteo 2,17. Pega aí. Aí, saindo daqui, a gente vai entrar num campo que vocês vão gostar, que é falar mal de bastante gente. Quem não gosta de falar mal dos outros? Vai, fala a verdade. 2 Timóteo 2,17. Quem achou, leia rapidão. Olha só, entrou outro agora. O Fileto entrou no meio. Não, Emineu era uma praga. Era uma praga. Agora... Paulo ficou bravo com o Fileto. O Fileto começou a pregar heresia dentro da igreja. Paulo fala assim, e o pior não é isso, é que Paulo ele não fala só para esse povo ali. Escreveu nas cartas. Essas cartas corriam na mão de todo mundo. Então todo mundo sabia que o Emineu não prestava. E todo mundo sabia que o Fileto não prestava. Imagina que eu sou Fileto, cheguei na igreja, aí um lá leu a carta, o Bruno vira e fala, ó, esse é o Fileto. Nem ouve, hein? Aí os diáconos já vêm na roda. Sai daqui, capeta! Vai pregar em outro lugar! É assim. Então são 2 textos só, né? Dá uma olhadinha em Gálatas 2,11. Mas Paulo já deu aval. 2 textos pra mim já tá bom. 2 cartas para Timóteo falando mal dos outros. Vai lá então. Gálatas 2,11. Quem achou, lê Rapidex. Agora... Não, peraí. Agora, presta atenção nesse texto, que agora embaça. Agora embaça, que Paulo ele tá bravo. Lê lá pra você ver. Olha isso, cara. Não, pode parar. É Antioquia, tá? Paulo resiste Cefas. Quem que era Cefas mesmo? Pedro. Pedro, apóstolo. Pedro era o cara, não era qualquer um. Ele não está repreendendo qualquer um. E todo mundo ficou sabendo que Paulo repreendeu quem? Pedro. Na cara, face a face. Chegou no Pedro e falou assim, você está pregando o quê, cara? Você está louco? Você tá querendo judaizar esse povo? Nós somos crentes agora, somos cristãos. E você quer ficar pregando negócio de circuncisão, essas paradas? Você é louco? Eu tô imaginando o diálogo deles, né? Você é doido, cara? E Pedro depois reconhece, fala, Paulo tava certo. Depois você lembra o que acontece com Pedro? Pedro tem um sonho e Deus revela para ele que o evangelho tinha que ser pregado para os gentios também. Ele achava que era só o judeu e se fosse de fora tinha que entrar na circuncisão, tinha que entrar nos termos dos judeus. E aí olha o que acontece. Então fica registrado que Paulo repreendeu o camarada por uma, não vou chamar de heresia, por uma falha na comunicação com Deus, né? Então Pedro começou a dar uma falhada aí e Paulo mostrou para ele que ele estava errado. Resistiu-lhe face a face. Então não foi nada mais, nada menos do que alguém chamado Pedro, tá? Bom, então agora eu posso falar então as coisas que eu iria falar sobre as questões de picaretagens e afins, com o aval das Escrituras, onde a gente vê que muita gente tem sofrido com pregações e coisas estranhas, justamente porque ainda não entenderam aquilo que o Evangelho tem para nós. Então eu quero falar para vocês. Lembra que eu comentei com vocês que quando Paulo começa a combater as heresias, ele fala do gnosticismo. Os gnósticos estavam no meio da igreja. Qual que é a ideia do gnóstico? O gnóstico estava no seio da igreja, ele não era alguém de fora. Era alguém que estava ali, assim, a ideia do gnosticismo é uma ideia de conhecimento. Quer dizer, aqueles que conhecem, é a sabedoria. E os gnósticos começam a se levantar e falar, ó, a gente tem uma verdade um pouquinho diferente aí. E aí que Paulo começa a condenar. A verdade diferente, sabe qual que era? Depois, vocês vão ver, as da época, as doideiras da época e as doideiras de hoje, você vai ver que o povo de hoje é criativo, véio, demais. A ideia dos gnósticos era qual? O corpo, não tem problema nenhum com o corpo, porque o corpo você pode fazer com ele o que você quiser.
Agora, o espírito, ele é bom. O espírito em si, ele é bom. Então, qual que é a ideia do gnóstico? Se você fizer qualquer coisa no seu corpo, prostituir, zoar, não tem problema. Agora, porque o espírito, ele é bom. Então, eles começaram a pregar isso no seio da igreja cristã. Que o espírito está tudo bem, ele é bom. Se eu estou no meio da igreja, então melhor ainda. Então, eu sou quase santo. Só que o meu corpo não tem problema. Eu posso me dar os prazeres que não tem problema nenhum. E aí, Paulo começa... Você viu que ele fala muito de prostituição, que ele fala de lascívia, ele fala de outras coisas ligadas à sexualidade. Por quê? Porque os caras estavam com essa ideia do prazer. E era muito comum o grego ter essa ideia do prazer, né? Tudo era voltado ao prazer. Então a gente entra num campo aqui que é louco, que você mexeu com a sexualidade, aí mexeu com todo mundo, né? Imagina você chegar numa igreja dessa e falar assim, vocês têm que parar de transar. Os caras iam ficar loucos. Os caras iam ficar loucos. Aí os gnósticos vão se levantando e vão mostrando a carinha. E aí Paulo alertando a igreja, falando, ó, toma cuidado com isso. Os caras estão avançando, não deixa. Nessa mesma época, o docentismo ele entrou um pouquinho na igreja. O docentismo, assim, era uma ideia de que Jesus era divino, mas ele não era homem. Ele não era um homem de verdade. Ele era só um Deus. E indo contra a própria pregação, que ele era um homem que ressuscitou. Porque se não há ressurreição, não há cristianismo. Então a ideia do cientista era o quê? Jesus é só Deus. Homem não, ele nunca foi homem. E aí Paulo fala, nossa, vocês estão pregando um negócio que nada a ver. E aí tem uma ideia que os testemunhos de Jeová tomaram para eles também, que é do arianismo. Eu não escrevi nada hoje, né? Tá bom, depois eu escrevo. É porque tem muita coisa para falar. O arianismo era essa ideia de Jesus é acima de todos, ele é um ser superior, mas ele não é Deus. Que é a ideia do testemunho de Jeová. Quer pegar um testemunho de Jeová e falar assim, o que é Jesus para você? Dá uma de ignorante. O que é Jesus para você? Aí vai falar, então, Jesus, um homem bom, um bom mestre, um profeta. Mas vai parar aí. Mas ele não era Deus? Deus não... Ai, heresia! Né? A ideia do arianismo, ela foi entrando na igreja. Que, ó, ele é um homem especial, mas ele não é Deus. Então o arianismo pregava essa ideia de ser um superior, só que ele não passa de um ser superior aos outros. Aí ele se compara a quem? Aos Gandhi da vida, a Buda e assim vai, né? Então ele é comparado a qualquer um outro. Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que ele era Deus. É só você ler todo o livro de João que você vai ter mais do que certeza de que realmente ele era Deus. Então, agora pausa, respira.